Presidente, eu queria cumprimentar ao senhor, cumprimentar o relator, Marcos Rogério, e fazer, presidente, um pedido tanto ao senhor quanto ao relator acerca de requerimentos. Nós tem um requerimento da minha autoria e um requerimento de autoria também da Augusta Brito, que pede realização de audiência pública, presidente, acerca desse projeto. E também o senador Alessandro Vieira. E a nossa solicitação dessa audiência pública, ela se dá, sobretudo, porque nós temos um projeto de um impacto gigante, eu diria, não apenas para o Brasil, mas impacto internacional, dado a magnitude, sobretudo os debates que se antecedem em relação ao marco temporal, e há uma necessidade premente disso. Nesta casa, nós temos algumas comissões, dentre elas a Comissão de Direitos Humanos, que pelo regimento desta casa é uma comissão que trata das questões relativas aos povos indígenas. Veja, nós temos um projeto que trata exclusivamente, e o resultado, na verdade, desta votação impactará exclusivamente os povos indígenas do Brasil. O tema é atinente aos povos indígenas e a comissão desta área específica sequer foi aberta para fazer uma avaliação dessa proposta. Já que não é, digamos assim, o espaço, esta comissão, para pedir que se vá à Comissão de Direitos Humanos, é uma decisão do plenário do Senado Federal, mas eu pediria que esta comissão fizesse uma audiência pública. Nós estamos, inclusive, se retomará o debate e a votação no Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade, fatalmente, de uma forma muito clara, pela votação que nós temos até o presente momento, 4 votos a 2, nós teremos a derrubada do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma lei que poderá ser aprovada nesta casa, não há dúvida nenhuma que ela não vai vigorar, porque a ação direta de inconstitucionalidade será impetrada sem nenhuma dúvida pelos órgãos que trabalham a questão ambiental brasileira. Ou seja, nós poderemos estar votando um projeto que vai cair por vício de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, e esta casa sequer tramitou nas comissões atinentes. Essa comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que trata da constitucionalidade, precisa minimamente abrir um debate para uma audiência pública. Eu quero só finalizar, presidente. Neste momento, o presidente Lula está na ONU. Fez um debate inicial de 15 minutos. Dos 15 minutos, 4 minutos foi para a política ambiental. Estão lá o presidente da Câmara dos Deputados, Lira, e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ambos acompanhando o debate e aplaudindo o debate. E neste momento, com um quórum baixo nesta casa, nós estamos na ordem do dia com o marco temporal. Veja que há uma série, na verdade, de contradições. E claramente uma decisão que trará prejuízos, eu diria, nem diria apenas em relação aos povos indígenas, porque eu não tenho dúvida nenhuma que essa lei não vai vigorar, porque ela cairá no Supremo Tribunal Federal. Mas é um gesto muito ruim do Congresso Nacional, é um gesto muito ruim desta casa, desta comissão, que é uma comissão que trata de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal tem uma missão fundamental, aliás, a sua missão primeira, que é exatamente tratar sobre a constitucionalidade, que vai cair lá. Então, presidente, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência e um apelo ao relator desta comissão. Se não, seguiremos para um pedido de vista, que já quero deixar, inclusive, consignado, mas que o requerimento da senadora Augusta Brito, que o requerimento do senador Alessandro Vieira, que é um profundo conhecedor constitucional, pela carreira que ele tem nessa área jurídica, e também um requerimento de nossa autoria, fosse atendido, realizando minimamente essa audiência pública nessa Comissão de Constituição e Justiça. Se não, já quero deixar aqui consignado o meu pedido de vista. O relatório feito pelo senador Marco Rogério vai além do marco temporal. Tem alguns artigos, e aí essa comissão é para discutir a constitucionalidade ou não constitucionalidade do projeto em todo. Por isso que era importante, se tiver uma audiência pública, não é discutir o mérito, mas a constitucionalidade de algumas questões que estão aqui dentro, que vai além do marco temporal. Por isso, da audiência pública, eu sou favorável por essa questão, para que a gente não aprove aqui e depois
Senador, o artigo 20 e o artigo 26 vai muito além do marco temporal. Vai muito além do marco temporal. Não é que eu seja no mérito contra. Eu vou discutir a constitucionalidade primeiro, depois vamos discutir a questão do mérito. Essa comissão, por isso, senador Sérgio Moro, quando o senhor disse que já teve uma audiência pública na CRA, é uma coisa. Aqui nós temos que trazer jurista para essa audiência pública, senadora Lisiane, para que a gente discute a constitucionalidade. É o papel da Comissão de Constituição e Justiça discutir a constitucionalidade do projeto. O PSD encaminha o voto sim, senhor presidente. Tá, a liderança do Bloco Parlamentar Resistência Democrática, senadora Lisiane. Queria cumprimentar o meu líder, Omar. Vossa Excelência traz o X da questão. O debate nesta comissão é constitucionalidade. Digo ainda mais, senador Omar. Esta votação, em sendo resultado positivo ao final de todo o processo, ela será inócua, não há dúvida nenhuma. Haverá ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Se até lá, e será, nós já teremos um resultado aí do Supremo Tribunal Federal para a inconstitucionalidade do marco temporal. Então, isso é um fato. Agora, o que é que nós temos aqui? Com devido respeito aos colegas, a posição do senador Everton é uma posição no campo de um debate, até daqueles que querem a votação, é razoável. Ele assegura a vista para quarta-feira e pede uma audiência para terça. Não trará nenhum prejuízo do ponto de vista de tempo para a votação na quarta-feira. Mesmo assim, os parlamentares não querem debate. Com todo respeito, chega a ser absurda essa decisão e a tentativa e o pedido da aprovação dessa audiência pública, presidente. Então, eu queria dizer que o Bloco faz um encaminhamento favorável, porque debate é um dos princípios da legislação brasileira. O processo legislativo, ele se faz com diálogo, ele se faz com construção, indo ao limite em relação ao diálogo que ouvir as pessoas. Um minuto. Infelizmente, a senadora Elisiane, com todo o respeito que eu tenho a ela e ao Estado do Maranhão, que o senhor também representa, quer procrastinar para que, mais uma vez, o judiciário apequene essa casa. Quando a gente trata de constitucionalidade, a gente está tratando de uma das ações e das prerrogativas do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal trata da constitucionalidade das matérias. Esse é um ponto central. Ora, quando a gente faz um projeto inconstitucional, abre um precedente e dá automaticamente uma munição para que qualquer instituição ou órgão que tenha a competência de arguir uma ADI possa buscar isso no Supremo Tribunal Federal. O que o Congresso Nacional tem feito de forma reiterada é aprovado projetos de lei que têm vício de inconstitucionalidade. Então, a gente abre um precedente para isso. Não é dizer e não fazer aqui qualquer defesa a ativismo judicial. Ao contrário, é fazer com que o Congresso Nacional siga a Constituição Federal. E este projeto de lei, ele vai na contramão da Constituição do Brasil. Ou seja, nós podemos aprovar, reafirmo mais uma vez, presidente, nós podemos aprovar um projeto de lei que vai fatalmente cair no Supremo Tribunal Federal. Esta é uma realidade. E finalizar, presidente, lhe cumprimentando, Vossa Excelência tentou construir nesse plenário um entendimento para garantir o debate e, infelizmente, não é a maioria que a gente respeita. Vamos lutar pela audiência pública no plenário. Aqui o pessoal, barulho demais. A gente respeita a maioria do plenário desta casa, mas, infelizmente, essa votação reflete uma ação, no meu entendimento, absurda de não abrir o debate, de não aprofundar uma discussão que é tão fundamental para o Brasil, sobretudo para os nossos povos indígenas.